A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Mulheres e a pornografia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Mariana Marques e você está ouvindo agora o programa Universidade 93,7. E eu sou Ana Paula Alves, e o assunto de hoje é mulheres, pornografia e erotismo. Um assunto complexo que envolve diversas camadas de exploração e violência de gênero e que vem sendo cada vez mais discutido, mas que também envolve uma apropriação da produção para mostrar um olhar não hegemônico sobre o que é sensual e erótico. Durante décadas, mulheres têm sido violadas das mais diversas formas para a produção de vídeos e filmes pornográficos, sempre pensados para o consumo masculino dessas imagens e corpos. Isso gera, além da exploração das mulheres que participam dessa produção, uma forma problemática de lidar com sexualidade, já que cria um imaginário de sexo que coloca o homem como centro e a mulher como um objeto sexual. Mas essas discussões também envolvem pessoas que defendem a produção e consumo de uma pornografia feminista ou, de forma mais ampla, uma pornografia desviante, que não seja violenta e que se distancie do olhar masculino e objetificador. E essa produção vai além do formato de pornografia convencional que a gente conhece. Envolve obras em texto, áudios ou fotos. As possibilidades para explorar o erotismo são infinitas. Este é o segundo episódio do nosso especial sobre mulheres na pornografia. A primeira parte foi transmitida na semana passada, e caso você tenha perdido ou queira ouvir novamente, ela está disponível no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossas convidadas debatem como é produzir pornografia e como elas veem as próprias produções dentro desse cenário. Contamos com a participação da nossa convidada, a Biana, produtora do podcast Textos Putos. Olá, Biana, seja bem-vinda. Olá, linda, obrigada. E também contamos com a participação da Nino Brasileiro, que produz conteúdos pornográficos desviantes para sites e plataformas online. Oi, Nino, é um prazer ter você aqui também. O prazer é meu, bom dia. Para darmos início a esse programa, é importante estabelecermos um panorama do tema para que a gente possa compreender melhor a importância de discutir os dilemas da produção pornográfica. É o que você confere agora na matéria da repórter Audrey Olegário. Aprender novas posições, sentir prazer livre e individual e válvula de escape são alguns dos motivos mais comuns que levam os brasileiros a buscarem um conteúdo pornô. É o que diz a última pesquisa da Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado realizada em 2018 sobre o perfil dos brasileiros que consomem pornografia. A pesquisa indica também que os maiores espectadores são os homens, cerca de 76%. Já as mulheres representam 24% do público. Olhar para as mulheres no cenário da pornografia é a tarefa que começa no significado da palavra, que em seu sentido original, do grego, significa o escrito sobre as prostitutas. Hoje, seu significado original está voltado mais para a representação sexual explícita, entre o campo daquilo que é tido como obsceno, libertador ou erótico. A pornografia, na forma mais parecida como se tem hoje em dia, aparece na década de 70, quando se tem o crescimento de filmes e teatros adultos, como é o caso do filme estadunidense Atrás da Porta Verde. 1972, Gloria Saunders, wealthy San Francisco socialite, was kidnapped. Hey, you son of a bitch, stop! She was held captive. And behind the infamous green door, she was made to perform the most bizarre sexual experiment ever conceived in the twisted mind of man. No Brasil, há de se destacar o gênero pornô chanchada, que ascendeu entre os anos 70 e 80 no cinema nacional.
Com uma narrativa sexual que não envolvia necessariamente a penetração explícita e com inserções de humor, os filmes de pornochanchada foram sucessos de bilheterias. Eu não devia tocar em você. Sou um canalha. Nunca me passou pela cabeça que você gostasse de mim. Não gosto de você. O que você disse? Me dá um cigarro? Não dou cigarro nenhum. O que você disse? Eu não gosto de você. Não gosta de mim. E traz seu marido comigo. Eu, o melhor amigo dele. Não grita, tá? Nos anos 80, a pornografia passa para as VHS e se estabelece com a estrutura pornográfica gonzo, caracterizada pelo ponto de vista do homem, do qual o espectador assiste, sem narrativa e por vezes sem fala, apenas o ato. A partir dos anos 90, com a rentabilidade das novas plataformas como o DVD, no início dos anos 2000 com a internet e posteriormente com canais por assinatura, empresas do ramo começaram a se destacar e se mantêm até hoje. A Playboy Brasil, que aparece em 75 como revista masculina, por exemplo, hoje é detentora de 75% dos canais privados classificados como eróticos no país. O faturamento anual da indústria pornográfica no mundo é cerca de 15 bilhões de dólares, ultrapassando as receitas da Netflix e de Hollywood, que giram em torno de 11 bilhões cada. Com esse alcance, falar sobre a representação da sexualidade e a mulher inserida nesse espaço é um convite para destrinchar algumas das camadas desse tema que acompanha a humanidade desde seu surgimento. Bom, agora após ouvirmos essa reportagem, conseguimos dimensionar o quão grande é o alcance dessas produções. E tendo isso em mente, a gente gostaria de perguntar como foi que vocês começaram a enxergar na produção de conteúdos eróticos uma fonte de renda. A Biana, acho que você pode começar. Eu acho que foi um caminho muito natural, né? Não tinha como ser diferente. Tem uma hora que, como a gente estava conversando antes da gente abrir essa entrevista, que você vê que talvez você esteja perdendo tempo, perdendo grana dentro desse universo da pornografia, e como é bom poder ser remunerada por essa coisa deliciosa que é transar, sabe? Lógico que isso tem, assim, as suas implicações, colocar o dinheiro no meio. Não é assim tão... Eu tô talvez romantizando um pouco. Mas eu acho que eu gosto de pensar num lugar mais justo. Se eu tô me expondo, se eu tô oferecendo meu corpo ali, se eu tô possibilitando prazer para outras pessoas, por que não? Por que eu não posso receber por isso, né? Então, teve uma hora que eu acordei e falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu posso ganhar dinheiro com isso, então eu vou começar a abrir essa possibilidade. Acho que foi um caminho meio natural, assim. O dinheiro, ele, de certa forma, também protege. Eu sinto que ele... Não sei se a Nino sente isso também, mas eu me sinto protegida muitas vezes, porque nem sempre eu tô transando com quem o meu corpo escolhe a princípio, sabe? Mas o dinheiro tá lá como um acordo, como algo que a gente ali vai acordar naquele momento, até quando acontece, por exemplo, de pessoas que são comprometidas, né? Principalmente de pessoas com pênis, casadas, pessoas heterossexuais, cis, né? Então, eu gosto de chamar muito as pessoas a essa reflexão, sabe? Cobrem, por favor. Não caiam nessa besteira. E como você vê esse processo todo, Nino? Eu percebi um tempo, observando, que eu gostava de mandar muitos nudes. E tinha essa necessidade de ser vista, assim. Então, de uma forma exibicionista. Mas é isso que a Biana falou, assim, de não necessariamente eu vou me atrair por
todo mundo que eu quero que me veja. Então, trabalhando na internet, eu sinto essa segurança e eu uso um logo, assim, que é um emoji com uma linguinha de fora com dinheiro para deixar bem explícito, assim. Sempre quando eu posto uma foto, coloco lá esse logo para ficar bem explícito, tipo, ó, isso aqui é uma troca, né? Tem o dinheiro envolvido. E aí seriam os dois prazeres, seriam o prazer de eu me exibir e o prazer de ganhar por isso, assim, das pessoas reconhecerem esse trabalho, esse momento meu. E dá pra ser, então eu falei, então vamos. Mas também senti que foi uma observação do dia a dia, assim, de como eu gostava. E sempre fico refletindo sobre isso. Essa pergunta é muito instigante, assim. O tempo, né, que você demanda para você produzir os seus conteúdos, isso Sim, total. é um trabalho, né? Dá um trabalho você ficar ali, você filmar, você fazer, você ficar pelada, você às vezes precisa se maquiar, você precisa, se você gosta de se depilar, você precisa se depilar. Se você tem ali aquelas coisas que você gosta de fazer a sua unha, você tem um tempo, você tem um gasto, né? Então, eu acho muita viagem você produzir um conteúdo desse e oferecer de graça, cara. Nossa, queria colocar mais uma coisa, que é ambíguo, assim, porque tem uma coisa minha de eu sentir essa vontade de me exibir, né, assim, quando eu já estava com uns 18 e tal, mas também antes disso, assim, pequena criança, assim, eu fico pensando em como essa coisa é imposta também do corpo da mulher, né, assim, quando a gente está, sei lá, passando pela puberdade e tal, e aí fiquei curiosa, assim, eu li sex shop na rua. E aí eu fiquei, o que é isso? Vou no Google. E aí, o que o Google te mostra sobre esse universo? Então, aí despertou algo em mim, mas que depois teve que ser totalmente destruído e depois reconstruído algo em cima para entender, tá bom, eu gosto disso, mas eu gosto assim, assado. A gente já mencionou antes, mas quando as pessoas elas pensam na pornografia, elas pensam muito numa uma questão visual mesmo. E a pornografia ela não se resume a isso. Ela também tem, por exemplo, livros e contos eróticos, né? Que são bem populares e são escritos geralmente por mulheres, tendo como alvo um público feminino também. A Biana, na sua produção, né, para o podcast, você enxerga toda essa produção assim como você enxerga essa pornografia mais tradicional e visual? Eu tenho 3 livros, né? O primeiro livro, Pequenos Textos Putos, Ilustrações Pornográficas Aleatórias, que foi onde começou mesmo o meu rolê com a sexualidade, no sentido de assumir mesmo e falar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero, assim que eu quero me expressar. Depois de me formar em teatro, em comunicação social, frustrada com tudo, falei, vou escrever sobre sexo, né? E aí eu comecei a escrever pequenos textos. E aí comecei a gostar daquele negócio. Aí eu falei, vou fazer o livro 2 e vou começar a contar mais, a estender o texto. Aí eu fiz o livro 2, que chama Por que Gozar é Tão Bom, e que é um livro de contos eróticos. E aí eu comecei a perceber o prazer em, primeiro, a escrita, né? Porque eu já tinha uma influência da Hilda Hilst, da Anaïs Nin, antes de me tornar escritora, porque eu me tornei escritora mais por causa do sexo, porque eu queria contar as minhas aventuras, desventuras, e sempre de uma forma muito... o que eu busco é de uma forma muito a partir da minha experiência e sem querer mascarar. Então, eu acho que isso possibilita a gente começar a conversar sobre a nossa sexualidade de um ponto de vista mais honesto, mais verdadeiro. E partindo de uma pessoa com vagina, que é o meu caso, de como a gente pode começar a falar dos desejos de um corpo com vagina.
Algo que, por exemplo, a pornografia mainstream, né, a pornografia aí que mais é assistida, infelizmente ainda, ela não contempla, né? A gente sabe. Então, quando eu percebo que eu trago a minha literatura erótica, primeiro é a partir de um corpo com vagina, segundo, a partir de um corpo que está a fim de desmistificar, de falar a verdade, de falar é assim que eu sinto, e causar uma identificação com outros corpos iguais, assim, com vagina, principalmente. Então, eu percebo que a gente consegue atender muito mais essa nossa necessidade, sabe? Acho que a literatura erótica, em primeiro lugar, e não só a minha, obviamente, mas quando a gente vê Hilda Hilst escrevendo, né? Quando a gente vê a Anais Nin, essas grandes, né? Que para mim foram as minhas mestras nesse lugar, assim. Hoje a gente vê uma grande produção de pessoas escrevendo literatura erótica e o quanto que isso pode atender muito aos nossos desejos, às nossas fantasias. E eu tenho relatos e feedbacks de pessoas que passaram a ler os meus livros, que passaram a ter contato com a literatura erótica, que passaram a ter contato com o podcast e foram perdendo o interesse na pornografia mainstream. Então, isso para mim é muito grandioso, sabe? Para mim mudou, assim, a minha perspectiva com relação ao desejo. Então, é isso, assim, tem um valor grande, eu acho, que nesse rolê, assim, sabe? Escrever e se expor dessa forma, se expressar. Qual a sua opinião sobre isso, Nina? Eu não tenho contato com textos eróticos, assim, até anotei aqui o que a Biana falou para procurar. O que eu cheguei mais perto foi do site da Pente Nova, não sei se vocês conhecem, que é um site idealizado por mulheres bissexuais, lésbicas, e tem essa venda de objetos e coisas de fetiche e tudo assim para o universo sexual. E também tem uma produção de textos eróticos. Aí eu costumo ler, inclusive às vezes alguns clientes gostam de pagar para eu ler esse conto para eles. E aí, quando isso acontece, que é raramente, eu sinto uma outra coisa, assim, uma outra relação com a pessoa do que quando eu estou numa live ou numa chamada de vídeo. Mas acho que é mais assim, uma coisa técnica mesmo, assim, a dinâmica do negócio. E aí eu também busco bastante referência da minha época que eu fazia teatro, que parece que eu estou atuando mais quando eu estou lendo o texto e criando um imaginário mesmo, assim. Agora que você falou do texto distanciar da pornografia mainstream, acho que é isso, porque a gente está trabalhando intensamente no imaginário, né? Então, acho que tem essa diferença mesmo. Como eu trabalho numa plataforma muito tradicionalzona, assim, eu vejo que eu me destaco por ser diferente de outros modelos e também recebo poucos pedidos para ler esse tipo de texto e tal. Então, é uma coisa bem, bem diferente uma da outra, assim. Quem consome a pornografia mainstream não está tão interessado no conto, está interessado em gozar em 3 minutos com aquela mesma cena que é todo pornô igual, né? Pizza, hotel, encanador. Sempre. Tem muito uma ideia da pornografia visual como se ela fosse mais potente, né? Mais explícita, mas o texto, ele também tem toda uma potência por trabalhar com o imaginário também, né? Uau, como tem! Hoje mesmo eu me masturbei lembrando de um conto da Anais Nin, porque às vezes eu vou buscar meus repertórios, as minhas histórias, algo que está fresco na minha cabeça, mas às vezes, como eu sou muito ligada à literatura erótica, às vezes vem uma cena muito forte na minha cabeça, do que eu li, daquilo que me marcou, de como aquela autora me entregou aquilo. E tem uma força nisso, fora que deixa a gente muito mais criativas,
né? Porque o pornô, ele basicamente te entrega aquele pacotão fechado e você lida com aquilo, mas te limita também, né? A literatura, ela tem o poder de te deixar imaginar, e eu vou contar para você como era aquela mulher, e você vai criar aí a sua mulher, eu vou criar aqui aquela pessoa, e é lindo isso, né? E juntar com a potência erótica, então fica uma coisa bombástica, né? E indo para outra pergunta, Nino, pensando nessa indústria pornográfica que é muito dominada por esse olhar masculino, muito dominada por produções masculinas, você acha que é possível ressignificar essa pornografia e criar uma pornografia feminista? Acho. Acho porque acompanho pessoas que fazem. E essa mesma experiência minha, assim, de por que os caras ficam tão interessados em mim naquela plataforma tradicional zona. Isso me traz muita reflexão, assim, acho que é por... Não sei responder isso, não sei o que passa na cabeça deles. É difícil saber. Então, porque assim, acho que é um desafio. Eu não sei. Mas... não sei, acho que vai levar muito tempo, né? Como tudo. Não vai ser nesse nosso tempo humano, que é um pouco ansioso, assim, 5 anos, nossa, muito tempo. Acho que pode ter uns tá bom, vai, 20, não sei. Mas, nossa, isso é para pensar. Mas acredito, porque conversando com as mulheres através da pornografia, e uma pornografia feita por mulheres, vai trazendo, né, o público, e às vezes esse público vai começar a querer fazer também. E acho que é uma coisa bem natural mesmo, de uma coisa que vai se espalhando. E tem muita personalidade, assim, muita potência, algo sincero, assim, eu não sei, muito diferente do modo antinatural, assim, da pornografia tradicional, que acho que é bem fácil de enjoar, assim, ou você enjoa e você odeia pornografia, ou você fica viciado como se estivesse viciado numa droga e só consegue gozar com pornografia, não consegue nem se relacionar com mulheres de verdade, uma coisa assim muito, muito ambígua, muito traiçoeira essa indústria. Então, acho que esse pornô feminista, o pornô desviante, tem bastante... Só precisa ter essa visibilidade, né? Assim, esse lugar de expor, e é isso, para as pessoas conhecerem e se libertarem, de certa forma. Bom, e o que você considera sobre essa questão também, Fabiana? Já está acontecendo, né? A gente vê, por exemplo, os trabalhos da Edporn, né? Não sei se vocês conhecem, né? Que já tem essa busca, por exemplo, né? E muitas pessoas que estão produzindo conteúdo, que foi um grande boom, né? Principalmente aí durante a pandemia. Quantas pessoas se tornaram produtoras de conteúdo? Quantas pessoas que nem imaginavam que poderiam ficar peladas e ter prazer com isso diante de uma câmera ali nas suas casas? E isso se tornou o rolê delas, né? Então, eu penso 2 coisas, assim. A primeira é que é muito bom ficar pelado e se exibir, né? É muito bom ficar nua. É muito bom poder lidar com o seu corpo dessa forma. É muito bom poder expressar sua sexualidade dessa forma. E a gente gosta de ver os outros transando. Então, é preciso sim, né? Que nem a Anne Sprinkle tem uma frase que ela fala... Eu não estou falando, né? E a gente está falando de uma atriz pornô, já com uma idade já mais avançada. Mas ela fala, eu não quero falar pra gente parar de fazer pornô, mas a gente precisa fazer pornôs melhores, gente, por favor. Porque a gente gosta de ver os outros fazendo isso,
todo mundo gosta, ou quase todo mundo gosta, né? Então, sim, eu acho que já está acontecendo esse movimento. Ainda pequeno, né? Diante desses 76%. Bizarro. Né? Às vezes, eu dou uma chegada, assim, na Xvideos e para ver, até para usar, às vezes, né? Às vezes eu vou lá, mas às vezes mesmo, tá? Se fosse bastante eu falaria, porque a vida é assim. E eu vejo que também muita coisa não muda lá. A maldade, a hipocrisia tá lá. E assim, escrachada. Agora, o que eu acho que a gente tem que prestar atenção, como estamos condicionadas e o que vamos produzir. Porque eu mesma aqui, né, do meu lugar, enquanto hoje eu já não tenho tanto interesse em fazer produção de conteúdo e tal, estou mais voltada para a escrita mesmo, para o podcast e tal, mas já fiz muito isso, e já fiz filme pornô, mainstream inclusive, tá lá no Xvideos, eu olho aquilo, é um horror, porque você vê lá o patriarcado montado em cima de você. Então, a gente também, eu enquanto um corpo com vagina, também quase não, muitas vezes reproduzo o patriarcado, reproduzo o que o machismo quer ver. Então, é um negócio de você ficar atenta e se policiando muito. Porque quando você vê, você está servindo, cara. Porque é isso que o patriarcado nos convida a fazer o tempo todo. Então, não é simplesmente uma pessoa com vagina fazendo um filme pornô, é feminista, né? Então, tem muita coisa por trás ali que precisa ser vista. Então, o quanto que eu também estou ali servindo, o quanto que eu estou desrespeitando o meu corpo, como eu desrespeitei nesse filme, por exemplo. O quanto que eu estou ali querendo me exibir de um lugar para agradar. Lógico que a gente quer agradar todo mundo nessa terra, mas eu estou falando de um lugar mais perverso, que o patriarcado fica jogando a isca para você pegar, e quando você vê, você está que nem uma marionete. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas também. Quando a gente fala em pornô feminista, sabe? Me assusta até um pouco essa palavra. É uma coisa muito cuidadosa de se lidar, né? Muito. Porque assim, eu não sei. Eu já transei, a coisa que eu mais fiz nessa vida foi isso. Minha vida foi dedicada para isso, cara. Para me descobrir através da sexualidade. Até agora, assim, hoje com 47 anos, eu já me machuquei muito por causa do sexo. Então, e principalmente quando eu estava mais dedicada a fazer programa, muitas vezes. Então, isso cria buracos. Não é simplesmente eu me machuquei, vamos lá. Não, meu. Você paga a conta, há muito, eu pago contas às vezes de coisas que eu fiz internamente. Então, não é efêmero, sabe? Não é simplesmente, vamos lá, sexo. Não, o negócio é perigoso. Você acompanhou a segunda parte desse especial sobre mulheres na pornografia. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando as nossas convidadas vão discutir sobre como elas veem a pornografia que elas produzem, o empoderamento, como elas pensam suas produções artisticamente e as dificuldades de ter um trabalho que envolve tantos temas sensíveis e tabus. Contamos com a participação da nossa convidada, a Biana, produtora do podcast Textos Putos. E também contamos com a participação da Nino Brasileiro, que produz conteúdos pornográficos desviantes para sites e plataformas online. O programa de hoje foi mediado por Mariana Marques e Ana Paula Alves, e roteirizado por Audrey Olegário e Ana Paula Alves, com reportagem de Audrey Olegário e edição de Matheus Nascimento. Mulheres e a pornografia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.